O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, que providência um evangelho como esse na missa das famílias, né? Você aqui, missa pelas famílias, você aqui, você em casa, não é? Que providência. Esse evangelho no qual a gente vê um pai, né? Um pai desesperado. Você vê que Jesus foi falando para ele. Jesus como que fez um desabafo, né? Porque todo mundo chegava em Jesus falando: cura meu filho, faz um milagre, faz isso, faz aquilo. Jesus desabafou: olha, se vocês não verem sinais, se vocês não verem milagres, vocês não vão acreditar. Jesus já deu uma nele, né? Mas o pai estava tão desesperado que ele nem levou em conta o que Jesus falou. Ele nem levou como afronta. Ele simplesmente, quando Jesus disse para ele: olha, se vocês não virem sinais, se vocês não viram milagres, vocês não vão acreditar. O pai disse: Senhor, desce logo, antes que o meu filho morra. Gente, essa é ou não é a oração de muitos pais e de muitas mães hoje em dia? Infelizmente, eu como padre posso dizer que a gente escuta muita gente, né? Eu apresento um programa todas as terças à noite pela TV Canção Nova, de 8 às 9, que é o programa Para Ser Feliz, que é o programa que recebe as mensagens do povo, né? Do pai, da mãe, da família. E ali eu vou respondendo ao vivo as mensagens, é um programa de direção espiritual. E quantas mensagens eu não recebo de pais e de mães, de alguma outra forma, não com as mesmas palavras, mas dizendo: Padre, reza por mim. É como que eles estivessem falando, né? Senhor, desce logo antes que o meu filho morra. Quantos pais e mães eu não escuto no meu programa, nas redes sociais, nas missões, depois da missa ali, né? Que a gente para um pouquinho para ouvir as pessoas. Talvez seja o seu caso, você aqui ou você em casa. Talvez hoje você esteja falando para Jesus: Senhor, desce logo, senão meu filho vai morrer nas drogas,
Minha filha vai morrer nesse pecado, nessa opção de vida que ela escolheu, não é? Senhor, desce logo, senão essa pessoa vai morrer em pecado mortal, sem ter um encontro pessoal contigo, vai caminhar para a condenação. Quantos pais e mães desesperados não existem por aí? E se você não está desesperado porque o seu filho é pequeno, olha ali a mãe com a criancinha pequena. Quanto tempo tem? Quanto? 8 meses, ó, quase a minha idade. Que legal. Como que é o nome? Joaquim. Deus abençoe, Joaquim. Está comendo a mão aí, né? Essa idade que eles comem a mão, né? Meus sobrinhos também comiam a mão, né? Parabéns, lindo. Você não está desesperado ainda, mas você já tem que começar. Ainda não vai ficar, né? Em nome de Jesus. Mas desde já, você já tem que começar a rezar por ele, sabe? E quando ele começar a entender, mãe, já sentar com ele, explicar o que é certo, o que é errado, sabe? Porque se a criança, ela é bem formada, porque veja bem, o primeiro catequista é o pai e a mãe, tá? As pessoas falam assim: ai padre, vem curar o meu filho, vem resolver o meu problema. Eu vou ajudar o que eu puder, claro, eu sou padre para isso. Mas você é o primeiro catequista, você é o primeiro responsável. Quando a criança é ensinada o certo e o errado, gente, é engraçado. Minha mãe me contando, né? Que a minha irmã contou para mim, ensinou a minha sobrinha de 3 meses, minha mãe contando, aliás, de 3 meses, que não podia fazer uma coisa lá em casa. Acho que falou para ela que não pode jogar papel na privada. Falou para a menina de 3 anos. Aí o meu pai na correria, acho que esqueceu, derrubou alguma coisa lá, né? Falou: vou dar descarga. Ela olhou para ela e fez assim, ó. Você que está em casa não está vendo, mas eu estou fazendo assim com o dedo, né? O dedo dela não é do tamanho do meu, claro, é um dedinho, né? Não, vovô, não pode. Aí o meu pai ficou assim, constrangido. Mas as crianças aprendem o que a gente ensina, é ou não é verdade? De bom ou de ruim, né? Elas aprendem com o nosso exemplo. Então, está ali o Joaquim com 8 meses, a mãe já veio à missa com ele, que coisa linda, venha mesmo. Tem mais crianças aqui, tem outra menininha linda ali. Quanto tempo? Quantos anos você tem? 6? Nossa, você é muito bonita, viu? Deus abençoe. Essa é sua mãe e esse é o seu pai? É? Você puxou mais o pai ou puxou mais a mãe? O que você acha? Ela está pensando, né? Os dois, né? Pronto, essa mãe é esperta, né? Já não quer confusão, né? Eu estou achando que puxou um pouco. Ela puxou os dois, pronto. Também não quero confusão. Mas está aí, 6 anos. Que bom que veio. Ela é a avó. Nossa, que vó nova, hein? Ganhou o dia, hein, vó? Ganhou o dia. Mas é nova mesmo. Mas é que a filha também e o genro são novos, né? Mas que bom, ó, tá aí 6 anos na missa. Gente, a gente tem que ensinar as nossas crianças. Você sabe que eu estou muito mexido com uma coisa que eu estou vendo. Eu já tenho falado aqui na missa, tenho falado nas minhas pregações. Quem me acompanha ou me segue nas redes sociais já ouviu o padre falando. Eu tenho falado que 2025 para mim tem sido o ano da Bíblia. Estou fazendo, né, no meu canal o projeto Bíblia em um ano, lendo a Bíblia inteira em um ano. Comecei 1º de janeiro e vou terminar 31 de dezembro. Todo dia, meio-dia, entra um vídeo, né, sobre a Bíblia, explicando. E uma coisa que eu estou no Antigo Testamento ainda, né? O maior beneficiado estou sendo eu, tá, gente? Eu disse para Deus: olha, se não tivesse ninguém acompanhando já estava bom, só o que a palavra está fazendo em mim. E o que me chama muita atenção é que no Antigo Testamento, né, a lei de Moisés, quase tudo que era ensinado havia um adendo assim, né? Ensina os teus filhos e netos. Muitas vezes no livro do Deuteronômio, livro do Levítico, livro de Números, livro de Êxodo, né? Os primeiros livros ali da Bíblia que falam da lei, muitas vezes depois que Moisés ensinava, no final tinha aquele adendo, né? Ensina os teus filhos e netos. Olha só, a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar Jesus. A gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitar Deus, a rezar, a fazer caridade. Sabe? Você precisa um dia pegar o seu filho, não só para ir para o shopping, mas filho, vamos lá. O pai comprou uma cesta básica, eu vou lá entregar para aquela família pobre. O seu filho precisa ver você fazendo isso. O seu filho precisa ver você dando comida para as pessoas na rua. Nós estamos na quaresma, gente. Caridade, né? Esmola, jejum, penitência. Tem muita gente que é muito penitente, mas não dá comida. Não dá comida não, esse homem não presta. Tudo bem, quem não presta come, tá, gente? Drogado também come, né? Então tudo bem, não vai dar dinheiro se você sabe que a pessoa vai cheirar cocaína com o dinheiro, mas você pode dar um marmitex. Você pode comprar alguma coisa para a pessoa comer. O teu filho tem que ver isso. E eu não estou culpando os pais que têm um filho numa condição como a desse homem do Evangelho, né? Talvez morrendo espiritualmente pelo pecado, morrendo pela droga, né? Mas nós precisamos ensinar as nossas crianças
a amar Deus, a respeitar, a reverenciar o sagrado, o que é certo, a identidade humana, afetiva, humana, sexual, segundo o que Deus criou, com todo respeito a todo mundo, claro. Não ensinar a ser violento, não é isso que eu estou dizendo, mas ensinar o que a Bíblia ensina, gente. Só que parece que hoje é um pecado ensinar o que a Bíblia ensina. Eu tenho uma amiga professora que ela diz: você pode ensinar qualquer coisa na escola, mas se você falou o nome de Deus, eles querem te processar. Qualquer porcaria. Ela me disse, tá? Não estou julgando, não. Ela me disse que é professora, que trabalha no ensino público, não é? Então, você em casa, porque, gente, o mundo é mau, o mundo hoje está mal, né? E o Evangelho de João diz, né? O mundo jaz no maligno, a mentalidade desse mundo sem Deus, né? Então você precisa ensinar o seu filho a ler a Bíblia, a amar a palavra de Deus. Às vezes eu recebo fotos, né, desse projeto A Bíblia no Ano, de pessoas com a criança do lado, com a caneta na mão. Ela tira uma foto assim na frente do computador, né, com a mãe. Claro, talvez a criança não vai entender tudo, né? A criança entende mais história, mas está ali do lado da mãe fazendo estudo bíblico. E a Bíblia, gente, é um livro repleto de simbologia, de história. Talvez o seu filho de 6 anos, como é o nome dela? A Rúbia? Yumi. A Yumi não vai entender se você falar para ela da teologia de Santo Tomás de Aquino, mas ela vai entender se você falar para ela que existiu Davi, Golias. Davi venceu Golias com as pedrinhas são o terço, é o jejum, é o estudo da Bíblia. Qualquer criança entende. Então a gente tem que introduzir as nossas crianças na evangelização, porque uma criança bem formada, quando falar uma bobeira para ela, me filma aqui de perto, fecha aqui em mim. Quando falar uma bobeira para ela, a criança bem formada vai fazer igual a minha sobrinha assim, ó. Sobrinha disse pro meu pai: não, vovô, não pode jogar ali, não é? Eles são muito inteligentes, eles aprendem. E claro, você tem que se preocupar em ensinar as coisas para os seus filhos, o inglês, outra coisa que você quiser, tudo bem, mas sobretudo você tem que formar a alma do seu filho, não só o intelecto, o coração, ensiná-lo a amar Deus. Isso é muito importante. E se acontecer, né, talvez já aconteceu, de você ter um filho numa situação difícil, não desista de rezar por ele, como esse homem. Procure Jesus e diga: Senhor, desce, vem, meu filho está morrendo. Gente, essa oração humilde de alguém que aposta todas as fichas em Jesus, que confia em Jesus, toca o coração de Jesus com profundidade, sabe? Veja bem, esse homem, ele nos ensina muitas coisas. Em primeiro lugar, ele era um oficial. Muito provavelmente, ele era um pagão. Ele nem partilhava da religião de Jesus. Ele nem acreditava em Deus. Mas o Evangelho diz que ele ouviu falar de Jesus, tá? Isso é importante. As pessoas que convivem com você ouvem falar de Jesus? Através da sua boca? Sim ou não? É importante. A gente precisa testemunhar Jesus. Não só, eu sou uma pessoa boa, eu sorrio. Isso é importante, ser uma pessoa cordial, ordeira. Mas é preciso anunciar o Evangelho, falar de Jesus, sabe? Então esse homem ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. E aí você vê a beleza do pai e da mãe, né? Gente, eu já contei isso aqui, acho que semana retrasada, não sei. Eu converso com muitas mães, muitas. Olha, eu não me lembro, vou fazer 13 anos de padre daqui 1 mês e meio, 2 meses. Eu não me lembro nesses 13 anos de padre uma mãe que chegou em mim para pedir algo para ela, oração para ela. Não me lembro. Todas as mães que chegam em mim: padre, reza para o meu filho. Padre, reza pela minha filha. Meu filho está nas drogas, ou meu filho está bem, mas mora em outro país, ou meu filho casou com uma pessoa que está afastando ele da gente. Sempre a mãe pede pelo filho, não é? Esse homem ouviu falar de Jesus e, mesmo sendo um pagão, ele foi até Jesus. Só que Jesus estava ocupado, Jesus estava cansado, né? E eu tenho medo de nós padres quando a gente está cansado, né? Que a gente fala o que não deve. Até Jesus falou: você não vê milagre, me deixa em paz, né? Se fosse na linguagem de hoje, ele ia falar assim: vai tomar banho na soda, né? Você não vê milagre, você não acredita. Jesus falou isso para ele. Mas veja bem, esse homem era um oficial, ele era poderoso. Ele foi lá, ele queria que Jesus deixasse tudo e fosse com ele até a casa dele, colocasse a mão no filho, porque o povo é assim, né? As pessoas vêm, acaba a missa e falam assim: padre, põe a mão na minha cabeça. Falo: por que, minha filha, põe a mão na sua cabeça? Você não acabou de comungar? Se Jesus na Eucaristia dentro de você não resolveu o seu problema, a minha mão vai resolver? Eu que me coloco no meu lugar, né? Quem sou eu diante da Eucaristia? Nada.
Mas põe a mão em mim, tem uma coisa, né, de colocar a mão. Esse homem estava lá, coloca a mão no meu filho. Jesus falou para ele o quê? Vai embora, teu filho está curado. Nem olhou para o homem direito. E o que aconteceu? O homem desesperou, ficou bravo, entrou em depressão, virou evangélico, deixou de contribuir com o boleto mensal, deixou de ser dizimista, fez uma live criticando Jesus, esses padres que não têm educação com a gente, não dão atenção, né? Nesse tempo atrás uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou que ficou revoltada, porque ela veio aqui no Osana Brasil e eu não falei com ela. Tinha só 80 mil pessoas, desculpa, eu não te vi, né? 80 mil, é verdade, um erro meu, né? Uma que eu sou meio míope, né, aluna? Outra que eu não conheço a pessoa me conhece, né? Ele assiste, mas eu não conheço. Mas Jesus talvez não tinha o Osana Brasil, mas tinha muita gente do lado dele. Só que o homem não ficou bravo, não ficou revoltado, não. Sabe o que ele fez? Amém. Ele acreditou na palavra de Jesus. Isso para ele foi suficiente. Jesus não precisou ir na casa dele fazer um show pirotécnico. Jesus não precisou ir na casa dele, sabe, explicar. Não, vai que o teu filho está curado. Ele tomou posse. Porque ser cristão é isso, gente. É você ouvir a palavra e viver a palavra. Muitas vezes sem seguranças, tá? Porque quando Jesus falou, vai, o teu filho está curado, esse homem tinha certeza que o filho dele estava curado? Não. Mas ele só tinha a palavra. E ele tomou posse e foi embora. Na minha vida, na sua vida é assim também. Jesus diz, eu estou começando um tempo novo na sua vida. Você viu a primeira leitura de hoje? Que linda. Eis que estou fazendo coisas novas, que estão começando agora. Os sofrimentos do passado não serão lembrados. Jesus me falou isso hoje no meu estudo bíblico na manhã, na capela. Mas eu olhei e falei, Senhor, eu não estou vendo nada novo, né? Eu não vi nada novo, mas eu tomei posse. Como aquele homem, eu não estou vendo meu filho curado, mas eu creio, eu vou embora na certeza de que eu vou encontrar o meu filho bem. Sabe, quantas coisas que Deus está falando para você, talvez hoje, Ele está falando, eu tenho um tempo novo, eu estou começando algo novo. Filho, nós muitas vezes não vamos ter certezas, não vamos ter visão, nós vamos ter a palavra de Jesus e a gente tem que se agarrar nessa palavra. Como uma âncora, como uma boia no alto mar. Você está no alto mar, você é vítima de um naufrágio, tem aquela boia de salva-vida, você agarra naquilo ali, até chegar ao resgate. A palavra de Jesus é a sua tábua de salvação, para não deixar você afundar. Esse homem acreditou, e quando ele chegou em casa, o que aconteceu? O menino estava curado, na hora que Jesus falou. Mas talvez se ele tivesse titubeado, não acreditado, não tomado posse, essa cura não tivesse acontecido. E essa cura é tão importante, porque veja bem, o evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, chamados sinóticos. E o evangelho de João, no grego original, João não usa a palavra milagre, né? Que era a palavra mysterium do grego, que foi traduzida como sacramentum para o latim, não é? João não usa a palavra mysterium, ele usa a palavra semeion. Por quê? A palavra semeiam quer dizer sinal. Milagre é uma coisa que acontece e acabou ali. O semeiam, um sinal semeiam do grego, não é só um milagre que Jesus fez e acabou, não. É um milagre que Jesus faz e continua revelando algo, continua transmitindo algo, continua curando pessoas ao longo da história. Essa é a diferença. E João fala de 7 sinais. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então, os 7 principais sinais. Quais são os 7 sinais do Evangelho de João? O primeiro é Caná da Galileia. O segundo é essa cura desse filho do oficial. Vão ter depois outros mais 5. Então, essa cura foi tão importante que João colocou dentro dos 7 principais sinais de Jesus. E esses 7 sinais têm a ver com a palavra que Jesus diz. O terceiro sinal é a cura do paralítico. O quarto é a multiplicação dos pães. O quinto é a caminhada sobre as águas. O sexto é a cura do cego de nascença. E o sétimo e último sinal é a ressurreição de Lázaro. Mas todos têm a ver com a palavra. O que Jesus disse diante do túmulo de Lázaro, que estava há 4 dias morto e cheirava mal o cadáver? Jesus não entrou lá dentro e falou, levanta aí, companheiro. Jesus lá fora disse, Lázaro, vem para fora. A palavra dele que cura, que cria algo novo onde antes não existia. Jesus está chamando hoje você que está aqui, você que está em casa, a apostar todas as suas fichas na palavra dele e a viver essa palavra. Muitas vezes, eu lembro no começo da minha caminhada, quando eu me encontrei com Cristo e comecei a caminhar na igreja, muitas vezes eu não entendia o porquê de certos mandamentos. Imagina um jovenzinho, né?
E eu falava, gente, mas não tem sentido. Eu não consigo entender. Mas eu ia me lançando. No começo, quando eu vim para a igreja, eu larguei todos os meus antigos amigos e me lancei. Comecei a participar do grupo de jovens. Eu não tinha nenhuma segurança, eu só tinha a palavra de Jesus. Vem, eu vou te fazer feliz. Vem, eu tenho um chamado para você. Eu não sabia que eu ia ser padre. Eu não sabia onde esse chamado, essa palavra iria me levar. Mas eu vou ser sincero, eu apostei todas as minhas fichas na palavra de Jesus. Todas. E eu vou ser sincero, essa palavra não tem me decepcionado. E a cada dia ele tem uma palavra nova. Então a gente precisa acreditar nessa palavra e deixar que essa palavra forme a nossa mentalidade. Hoje, nesse mundo do politicamente correto, da ditadura do politicamente correto, o que forma a nossa mentalidade não é a palavra de Deus. É o que a novela diz, é o que a série diz, é o que a ditadura do politicamente correto diz. A politicamente correto é só o amor, até quando você discorda, você é cancelado, você é humilhado, você é preso. É amor só se você falar o que querem ouvir, né? Mas veja bem, é a palavra que tem que moldar a sua mentalidade. Não é o que os barões de Hollywood querem, dos filmes, não. Porque, gente, não se engane, toda comunicação tem um viés por trás. A nossa, o viés é a evangelização, mas tem. Nós somos da Canção Nova, quantos anos eu apresento o programa de televisão? Desde 2005. E meus irmãos, todos nós aqui trabalhamos com comunicação. Quem trabalha com comunicação sabe. E muitas vezes a comunicação, a série que as suas crianças estão assistindo, que você está assistindo, tem como principal missão tirar os valores cristãos da sua mente. Descristianizar a sociedade do Ocidente, nós ocidentais. Então a palavra tem que moldar o seu pensamento e a gente tem que deixar de ser banana e se levantar. Se está contrário à palavra de Deus, eu não estou falando para você ser violento, para você bagunçar com ninguém, não. Tudo bem, respeita todo mundo, mas me respeitem também. Eu estou um negócio, fala de todo mundo, fala mal de padre. Aí um padre numa televisão católica, ensinando católico, fala coisa da doutrina católica, as pessoas ficam revoltadas. Eu já falei esse tempo atrás, uma pessoa ficou revoltada no meu programa, porque eu ensinei algo da doutrina. Eu só mandei uma mensagem, eu respondi a mensagem dela, falei, o que você esperaria que um padre numa TV católica, num programa católico falasse? Comentário do jogo do Corinthians, o que você esperava? Receita de pão de queijo? Ué, muda de canal, eu não quero seguidor, eu quero falar a verdade. Se você quiser seguir, segue, se não quiser, vai embora. Eu fico admirado, as pessoas chegam num ponto. O que você espera que um padre fale, minha amiga? Aí eu fiquei revoltado porque um padre católico falou da Bíblia. Tá bom. Então eu vou lá apresentar o programa junto com o Neto lá na Bandeirantes agora, fazer o comentário do jogo do Brasil. Aliás, vamos mudar de assunto. Que esse jogo deixou metade dos brasileiros depressivo. Jesus. Futebol, ultimamente estão falando de futebol comigo, eu estou mudando de assunto na hora, né? Falaram assim, você viu o jogo? Eu falei, não, você viu, rapaz, a NASA vai lançar um novo foguete. O assunto não tem nada a ver, né? Mas foi duro, né, gente? Estou me recuperando ainda. Fui até para o mosteiro depois daquela derrota. Brincadeira. Fui fazer um retiro mesmo no final de semana, foi maravilhoso. Mas, irmãos, a gente tem que deixar a palavra moldar a nossa mentalidade. E se levantar pela palavra. Formar as nossas crianças de uma tal forma que lá na escola, quando a professora ou alguém quiser, tem muitos professores maravilhosos, óbvio, mas às vezes tem pessoas com viés mais assim, né, ideológico, quiser falar alguma coisa, a criança vai falar igual a minha sobrinha. Não está certo, sabe? Ensinar a amar, ensinar a respeitar, mas ensinar a verdade. Nós estamos num mundo no qual cada um inventa a sua verdade. Olha, você pode inventar a sua verdade, mas a verdade com V maiúsculo é Jesus, é a palavra dele, ponto. É Deus que se fez homem. Aí eu não aceito. Tudo bem, não aceite. Então não precisa me ouvir, vai ouvir o que você quiser. Eu vou pregar a palavra de Deus. Aqui na Canção Nova a gente não amacia, a gente prega o evangelho. Tem gente que quer que... Fala assim, padre, você não pode ensinar isso. Mas meu amigo, você quer que o padre seja mais misericordioso que Jesus? O padre é um padre por causa de Jesus. E a pessoa quer que eu mude o que Jesus disse. Não dá, não é? Outro aspecto importante, encerrando essa primeira parte da reflexão, que eu gostaria de enfatizar aqui, presta bem atenção nessa segunda parte do que o padre vai falar. Filho, filha, você aqui, você em casa. Sabe o que chamou minha atenção nesse pai? Porque veja bem, você tem dúvida que ele estava desesperado? Sim ou não? Eu não tenho dúvida que ele estava desesperado, né? E ele estava. Mas, infelizmente, tem muita gente hoje em dia, naquela época e sempre, que num momento de desespero, faz o ruim ficar pior. Como?
Porque esse homem desesperado, ele foi onde? Buscar ajuda, cura na pessoa certa, em Jesus. Mas tem muita gente que no momento de desespero, o filho está na droga, perdi alguém que eu amava, o que a pessoa faz? Ela vai buscar a cura onde a cura não está, e ela torna o que está difícil pior. Ela vai para o curandeirismo, ela vai para o ocultismo, ela vai gastar rio de dinheiro para falar com quem já morreu. A mãe estava no asilo, não visitou, 6 meses sem ver a mãe morre, fica gastando dinheiro para ir alguém chamar a mãe para falar com ele. Em primeiro lugar, Hebreus 9, 27, a Bíblia está escrito, o ser humano morre uma só vez, não volta para falar. Se alguém está falando ali, meu amigo, não é sua mãe não, né? Existem os espíritos bons e os espíritos maus, que conhecem o que a sua mãe fala. Mas ele falou porque só minha mãe sabia. O diabo não sabe não, né, o que você viveu, né? Ele é um espírito, ele está em todo lugar. Sabe, ele pode estar em vários nos lugares nos quais você... Ele sabe, né? Ele está tentando o ser humano, a humanidade, desde o início da criação. Sabe? Então, me admira que esse homem buscou cura no lugar certo, na pessoa certa. E ele buscou do jeito certo. Por quê? Porque ele, no desespero dele, ele foi até Jesus e fez essa oração humilde. Imagina o olhar desse homem, né? Eu vejo muitos pais e mães assim, né? Que dá vontade de tirar assim, aquela dor da pessoa, né? Pegar até para a gente às vezes. Aquele olhar de desespero. Senhor, vem logo, meu filho vai morrer. Ele fez essa oração com humildade, ele rasgou o coração. E aquilo conquistou o coração de Jesus. Jesus estava cansado, sim. Mas Jesus não deixou de atender o que o Pai pediu. Tá? Porque eu tenho certeza, Deus, a Bíblia diz que Deus sempre responde à oração do justo. Mas a oração de uma mãe e de um pai, eu acredito por experiência própria, que tem 3 vezes mais poder. Porque comove o coração de Deus. A oração da mãe, a oração do pai, a oração do avô, a oração da avó. Mas como eu disse, tem muita gente que no momento de desespero, ao invés de ir à igreja, de buscar confissão, de buscar um padre para conversar, de ajoelhar diante do Santíssimo, vai pagar aí para fazer trabalho, para fazer tanta coisa, e aí complica a situação. Você sabe que eu quero até trazer o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, no número 2115. Olha só, ele orientando, mais uma vez eu digo, eu sou um padre católico numa TV católica pregando a doutrina católica, né? Olha o que o Catecismo diz sobre essas coisas de buscar em outras fontes, né? O poder que só Deus tem. Parágrafo 2000, número 2115. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência de Deus, no que tange ao futuro, e em abandonar toda curiosidade doentia a esse respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade, ou seja, a pessoa quer saber o futuro, quer falar com quem já morreu, quer controlar, fazer mal para o outro. Às vezes ela quer tirar um mal de si e vai buscar num lugar que só tem mal, não é? Então, o Catecismo está dizendo, confia na providência de Deus que cuida de tudo. Número 2116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. O recurso a Satanás ou aos demônios, a invocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente supõem descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios, da sorte, os fenômenos de visão, os recursos a médiums, escondem uma vontade de ter poder sobre o tempo, sobre a história, sobre as pessoas, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Gente, o Catecismo está falando, essas práticas são condenáveis. Você lê lá depois de Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9. Deus está dizendo claramente, Deuteronômio 18, 9. Sabe, eu vou até pegar aqui para ler para você. Não invocarás, né, os mortos, não, sabe, a Bíblia está dizendo, mas tem gente que diz, não tem nada a ver. Olha, eu estou falando a palavra de Deus para você, você escolhe o que você quer viver, você é livre. Só que eu estou te falando, eu vou digitar aqui, Deuteronômio 18, eu vou ler para você, eu não trouxe, mas hoje em dia, rapidinho, a gente traz para você entender, que não é uma questão de preconceito, todo mundo faz o que quiser. Só que eu estou ensinando, sabe, a doutrina cristã,
para cristãos e para que a gente viva, para todo mundo. Então eu não sou cristão, eu estou liberado? Não, eu estou ensinando a verdade que Deus revela. Olha só, Deuteronômio 18:9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis desta gente. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que era um ritual ali, de magia. Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos signos, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e são por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti as nações que moravam aqui. As nações que vais despojar, serás inteiramente, versículo 13, serás inteiramente do Senhor teu Deus, só do Senhor teu Deus. Pai, do que tem? Olha, eu vou dizer para ti, não brinca com o que você não conhece. Esse tipo de prática, esses lugares que você vai, eles abrem brechas na sua alma para o poder do oculto e até para a ação direta dos espíritos malignos, de Satanás, ele mesmo. Cuidado, não confie em Jesus. Tem lugares que você vai que cristão diz, o meu signo, o meu horóscopo. O cristão não acredita em horóscopo, não acredita em signo. O cristão acredita em Jesus Cristo, é dele que vem o poder. O catecismo continua ainda, 2117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, são gravemente contrárias à religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar aos outros, ou quando recorrem ou não à intervenção dos espíritos. O uso dos amuletos é repreensível, o uso de magia, a invocação dos mortos. Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-los, aos recursos, às práticas médicas, de invocações. O Senhor diz, a igreja diz, evite. A Bíblia diz, serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então a gente vê que no momento de desespero, tem muita gente que, contrariamente a esse homem do Evangelho, não vai a Jesus, mas vai a qualquer lugar. Diz lá que a mulher da esquina resolve o problema, ele vai lá. Cara, não faz isso. Você não vai trazer cura, você está abrindo brecha espiritual. Isso não é o que Deus quer, é um pecado contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem, talvez você não sabia, ninguém te falou isso até então, mas eu estou te falando. Busque a confissão, faça uma oração de renúncia, eu falo com carinho, com respeito. Mas tem coisas que não dá para misturar, gente. É que nem certas doutrinas, por exemplo, a pessoa, às vezes eu fico admirado que pessoas que conduzem essas coisas, tudo bem que conduzam, mas eles não são honestos. Está lá o cristão, ele coloca lá uma imagem de Nossa Senhora, coloca lá a Bíblia aberta, o católico vai e fala, é tudo igual. Não é tudo igual. Se eles estão contrariando a doutrina cristã, por que colocar essas coisas? Só para confundir o cristão e o católico desavisado? Isso é desonestidade. Quer fazer essas práticas? Faça, mas não misture. Não misture. Infelizmente. Porque, veja bem, quando você acredita numa doutrina, por exemplo, como a do karma, eu tenho que fazer atos bons para eu diminuir o meu karma. E aí eu vou reencarnar melhor. Veja bem, quando você faz isso, você está jogando pelo ralo tudo que Jesus fez na cruz. Me perdoe, você está cuspindo na cara dele dizendo, olha, não foi o seu sacrifício na cruz que me salvou, não foi Deus ter feito o homem, assumido a carne humana, morrido na cruz, pregado, para me redimir que me salvou. É eu que me redimo a mim mesmo, fazendo coisas boas. Opa, você está anulando a principal crença, pedra de fundamento do cristianismo, que é Jesus, o Deus que se fez homem, se encarnou para nos salvar. Você está entendendo? Não tem nada a ver. Tem, é só você estudar, é só você entender o fundamento. E tem muita gente boa que vai acreditando e vai misturando essas coisas. Mas a Bíblia diz, eu li aqui Deuteronômio, e vou ler de novo, versículo 13, Deuteronômio 18:13. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, só de Deus. Então, esse homem, em vez de buscar tantas coisas, ele poderia ter buscado em tantos lugares, mas ele foi na pessoa certa. Guarde isso para a sua vida. No momento de dificuldade ou no momento de alegria, busque a pessoa certa. Porque olha, se Jesus não puder resolver seu problema, meu amigo, o diabo nem ninguém vai poder resolver. E ele pode sim.
Só que Jesus, as pessoas hoje querem uma resposta mágica. Muitas vezes quando você apresenta um problema sério a Jesus, o que ele diz? Siga-me. Ele não te dá assim a cura mágica, ele diz siga-me. Ou seja, você vai ser curado, curada no meu segmento, fazendo a minha vontade, fazendo o que é certo, me obedecendo. É assim que a gente alcança a cura. Só que muitas vezes a pessoa, não, o método de Deus é muito difícil. Porque Deus não é um mago, Deus é o Criador do universo, Ele não cede a glória dele a ninguém, entendeu? Mas é preciso se dobrar como esse homem, acreditar na palavra e caminhar. Apostar todas as fichas nessa palavra santificadora, redentora. E a palavra de Jesus é o próprio Jesus. João diz no prólogo, capítulo 1, Ele é o Logos, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É a voz de Deus, a palavra de Deus que se encarna, é o Filho. Sabe? Então é preciso, gente. Hoje talvez o padre foi inspirado pelo Espírito Santo a pregar sobre isso para levar você a fazer um exame de consciência e fazer uma boa confissão. Talvez você buscou essas coisas, mas não é por aí. Não estou condenando as pessoas. Você viu que eu li o catecismo e li a Bíblia. Não falei nenhuma palavra minha aqui. Não estou condenando. Ai, padre, mas eu conheço uma pessoa boa. Tudo bem, é uma pessoa boa. Mas ela está enganada. Ela está vivendo. Ela não está na verdade. Ou então nós vamos rasgar a Bíblia e dizer, Deus mente. Deus é... Eu acredito em Deus, meu amigo. Se você falar, como disseram para Napoleão Bonaparte, né? Você precisa agora, imperador, fundar uma religião. Só falta isso para o senhor. Ele disse assim, olha, eu sou louco, mas nem tanto. Para eu fundar uma religião, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer, e eu não quero. A segunda é ressuscitar, e eu não posso. Então deixa esse negócio de religião para lá. Se você fala que Deus está errado, você tem que provar que você é melhor que eles. É muito mais difícil provar que Deus não existe do que provar que Deus existe, sabia? Se você quer provar que Deus não existe, a causalidade das coisas, né? Que não tem um princípio primeiro, como dizia Aristóteles, né? Que move tudo que existe. Olha para o seu corpo, o corpo humano é a coisa mais perfeita que existe. O sistema endócrino, digestório, respiratório, né? Os órgãos, é perfeitíssimo. Como não entender que tem uma inteligência maior coordenando e criando tudo isso? É difícil de explicar. Agora, se você diz que Deus não existe, você é sua conta e risco, você não quer obedecê-lo, paciência. A minha parte é ensinar. Isso eu estou fazendo.